E aí galera, beleza? Aqui é o Alex trazendo mais vídeo pra vocês nesse canal. Eu tô querendo testar uma intro nova. Se vocês acharam legal ou deixar antiga, deixa aqui embaixo nos comentários. E lembrando, você que tá vendo o vídeo e não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se. Deixa o seu like e compartilhe para mais amigos para que assim o canal possa estar crescendo cada vez mais. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a morte dos apóstolos, como eles morreram. Se você que está vendo o vídeo já sabe de alguns ou de todos, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar sempre lendo, dando um coraçãozinho para quem comenta, beleza? E para você que chegou agora, para não pegar só a morte dos apóstolos, mas sim entender por que Jesus escolheu 12 apóstolos e quem foram, vou deixar aqui em cima na tela, aqui, ó, aqui em cima na tela o cardzinho aparecendo, que vai dar no vídeo por que Jesus escolheu 12 apóstolos. Aí em seguida nos comentários eu vou deixar o segundo vídeo, quem foram os 12 apóstolos. Aí depois você volta nesse. Ou se quiser ver esse e ver os outros dois depois, fica ao seu critério. Como morreram os 12 apóstolos de Cristo. Esse é o título do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Eu vou tentar resumir basicamente bem pouco, tipo, não deixar muito extenso para não ficar muito chato, vamos dizer assim, o vídeo, mas rico em informações. A forma de como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Há relatos orais que podem ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus. Ou seja, o que eu vou falar aqui, como morreu cada apóstolo, não tem nenhum documento comprovando que foi o ocorrido que deu. Mas, tipo, conforme a igreja cresceu, as histórias foi criando força, a gente assume essas mortes como verdadeiras. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e o trabalho de lado para se juntar a Jesus durante a sua missão de vida. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o Evangelho. Vamos descobrir agora como os apóstolos morreram. Só quis dar uma resumida antes, numa pequena intro, um resumo dos dois vídeos passados, que nem eu falei no começo. Eu vou deixar aqui na descrição e no final do vídeo, quando acabar, vai estar. Os apóstolos de Cristo foram Pedro, que significa pedra, André, que significa homem forte, viril, João, que significa Senhor é o misericordioso, Filipe, que significa amigo dos cavalos, Bartolomeu, que significa filho de Protolomeu, Mateus, que significa presente de Cristo, Tomé, que significa gênio, e Simão, que significa aquele que Deus ouviu. Os quatro últimos nomes têm grupos de nomes iguais, que são Tiago Maior e Tiago Menor, significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Judas Iscariote, que significa abençoados. Tanto a gente vai estar falando nesse vídeo de o Judas que traiu Jesus, que é o Iscariote, e o Judas Tadeu, que foi esquecido por muitos anos por ter o mesmo nome de Judas Iscariote. Pedro era o mais velho dos apóstolos, aquele quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de aliança. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, 68 anos depois do nascimento de Cristo. Após ainda continuar sua missão por 35 anos, depois que Jesus morreu, e sua morte se assemelhou à dele de forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar
de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. Ou seja, Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, para não ser condenado igual a Jesus. Não era digno de morrer igual a Jesus. Que nem eu falei no vídeo anterior de Pedro e Paulo, que a gente comemora data de natalício. André, irmão de Pedro, também pescador, antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. A tradição revela que André também foi morto, torturado antes de ir para a cruz na Grécia, na província de Acaia, onde foi crucificado. Só porque desta vez por uma cruz em forma de X. Vocês vão entender porque a forma de X. Tem relatos hoje, até para quem estuda para ter uma habilitação e algumas bandeiras. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, elevados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada Santo André. André foi crucificado em forma de X, porque ele também falou que não era digno de morrer igual a Cristo e também igual a Pedro. Por isso que ele foi crucificado em forma de X, que também é muito conhecido como Cruz de Santo André, como quem está em processo de habilitação, essas coisas assim, tem as placas de trânsito, tem umas bandeiras de 2 países que tem um X, se vocês separarem. E na placa de trânsito, por que pareça, usa o mesmo nome, a Cruz de Santo André, que é um X. Assim. João era o discípulo mais jovem de Cristo que tinha. Cogitava-se que na época da crucificação de Jesus ele tinha entre 17 a 20 anos, ou seja, era jovem, muito jovem. De 17 a 20 anos hoje em dia é que alguns jovens começam a produzir mais. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros, considerando sagrados, são deles o relato sobre o fim do mundo descrito em Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta de 100 anos de idade por causas naturais. Acredita-se que ele morreu por volta de 100 anos de idade por causas naturais em Efésios. Filipe. A história da morte de Filipe é confusa até hoje. Não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frigia e Hierápolis. Há relatos que ele tinha morrido por causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu esfolado, apedrejado, até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anátolia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma que ele morreu também desperta polêmicas e confusão, pois há mais uma versão para a tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado, ou seja, a gente não se sabe qual das duas formas ele morreram. Até agora, os apóstolos que eu falei morreram. Mas a gente tem ideia de que eles morreram pela salvação, morreram proclamando o Evangelho. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão
no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredita que o ex-cobrador de imposto foi convocado por Jesus teria falecido por causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade da Itália. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou o sinônimo de ver para crer. Essa frase todo mundo conhece. Tem que ser que nem Tomé, tem que ver, tocar para crer, né? Muitos católicos hoje é assim, eles têm que ver, Cristo tem que descer na terra para eles crerem que Cristo existe e que a salvação existe. Há relatos que dizem que ele morreu a flechada durante a sua oração e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana da Mastra, no ano 53 depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco retratado no relatos bíblicos. Por isso, tudo o que se sabe é pura especulação, inclusive a morte dele. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante o massacre no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Simão a gente não pode afirmar como ele morreu, mas suspeita que foi um massacre que aconteceu no ano 70 depois de Cristo em Roma. Tiago Maior. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Maior, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto por mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo que morreu em nome da causa cristã. Nos séculos depois, ele se tornou padroeiro da Espanha. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha, Tiago passou também a ser padroeiro de muitas regiões do Chile, Peru, México e outras nações que passaram pelo domínio da Espanha. Tiago Menor. Vamos ver a diferença entre Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago Menor. Há dois relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito no ano de 62 depois de Cristo. Após tornou-se missionário O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Anás, um sumo sacerdote que queria vai ficar meio confuso para vocês. Um sumo sacerdote que queria denunciasse alguns cristãos. Anás, a segunda suspeita da morte dele, como foi falado que foi apedrejado, é que Anás queria que ele denunciasse outros cristãos. Ele se negou a denunciar outros cristãos e por isso ele teve a morte talvez apedrejada. Vamos falar de Judas Tadeu, São Judas Tadeu, para quem é mais próximo, vamos dizer assim, São Judas Tadeu. Diferente de Judas Iscariote, que nem eu falei no vídeo passado. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Cartas de Judas.
Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre em, e, e pregado em Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Essa última teria sido o local de sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. Agora vamos falar de Judas Iscariotes. A diferença entre Judas Tadeu e Judas Iscariote. Tem uma grande e enorme diferença. Judas Iscariote é a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. Há relatos completos, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27 e no versículo 3 ao 5. Ou seja, um pequeno resumo para vocês do que eu estudei aqui e eu estou passando para vocês em vídeo. Judas é o único que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Foi o único, e por isso Judas Iscariote, após a morte de Cristo, ele se arrependeu, tentou devolver as moedas, mas mesmo assim não valeu de nada. Ele já tinha traído Jesus, Jesus já estava sendo condenado e até a morte de cruz o Judas chegou a ver, porque ele se tornou perdido, a mente dele bagunçou, porque o que ele fez com Cristo não se faz com ninguém. Se traiu o Pai, você traiu a confiança de todos. Por isso há relatos que ele foi morto, por isso há relato que ele se enforcou, mas também há outros relatos que ele foi jogado de ladeira abaixo e rasgado ao meio. Esse que eu falei agora não é muito, vamos dizer assim, verídico, que nem forcado, que nem esse que eu falei agora não é muito verídico como o primeiro. É só uma suspeita de estudiosos. Bom, eu falei no vídeo anterior para vocês porque Jesus escolheu 12 apóstolos. O vídeo passado eu falei para vocês quem eram 12 apóstolos. E hoje eu falei para vocês como os 12 apóstolos morreram. Claro, naquela época não tinha tanta tecnologia, tantos estudiosos, tantos cristãos na época para deixar clara a morte dos nossos apóstolos. Como eles morreram, como foi a história dele, essas coisas assim. Porque naquela época a igreja estava começando a surgir, então não há relatos que comprovam, mas segundo a tradição católica, esses que eu falei foram alguns relatos de morte dos apóstolos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Agradeço a atenção de vocês principalmente, que viu até o final. Eu sei que o vídeo ficou longo, ficou teórico, mas eu tentei fazer o mais simplificado possível. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.